E chegamos no vídeo de mais uma ópera do mês, e desse mês vai ser a ópera Candinho, que é uma ópera brasileira sobre o Cândido Portinari, né? Focado ali na sua fase inicial da vida e inspirado também em poemas, cartas do autor e como se fosse uma breve biografia escrita por ele mesmo. Antes de eu começar o vídeo, vou me apresentar. Olá, meu nome é Marcos Diniz, com Isa no final. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, ele sendo inteiramente, de novo, né, só sobre o universo do teatro. E aí, só uma introdução, tá? Aqui eu falo de teatro, mas eu falava também de cinema. Eu falava só de teatro e aí eu fui não migrando, mas complementando o conteúdo com conteúdos de cinema e direção de arte. Tudo parte de um macro universo, né? Mas o YouTube não entende isso. Então, a partir do dia 22 de agosto, na semana passada, eu separei os canais. Então tem um novo canal onde eu vou postar só conteúdos relacionados à direção de arte e cinema. E aqui eu vou voltar a falar só do universo do teatro, tá? Então teatro, cenografia, filmes que têm relação com teatro, mas aí falar bem mais do teatro dentro da produção. Inclusive eu já adianto que o próximo vídeo já vai ser sobre um filme teatro. Aliás, né? Em um filme inspirado em uma peça de teatro e um livro. Quem me segue aí no Instagram já sabe qual que é o filme, porque eu andei postando sobre ele recentemente. E também sobre uma outra produção que é baseada em ópera também, tem como ali a linha de raciocínio, uma ópera grande e famosa. E aí, desculpa essa introdução gigante, a gente volta para a ópera sobre o Cândido Portinari. Coisa que a gente precisa entender assim, de cara nessa ópera, é que ela é uma ópera encomendada pelos SINOS, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Esse é um projeto do governo de incentivo à criação e à fomentação de produções e pessoas dentro da área de teatro, canto lírico. Então a ideia do projeto é criar produções onde tem a fomentação desses novos artistas desde lá da sua fase inicial, né, quando são crianças. Então essa peça é uma peça muito explorando o universo infantil, porque vão ser estrelados por crianças, jovens artistas, vão ser tocados por jovens artistas, então muitas das músicas são ou simplificadas ou tem uma coisa muito mais lúdica dentro da orquestra, não tem coisas super elaboradas e complicadas, porque são pessoas que estão estudando ainda, são iniciantes. E isso é muito importante para a gente entender como que vai ser a estrutura da peça. Ela pode ser uma ópera muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, eu, inclusive, tenho uma dificuldade muito grande de assistir essa ópera, porque eu não gosto de produções com crianças, né? Criança cantora, eu não sou muito fã. Assim, não consigo entrar ali no que se propõe. Mas, dito isso, tirando o meu gosto, né, por o que eu estou vendo, essa ópera é uma ópera muito bonita. Ela é curta, né? Ela tem 1h10, 1h15 mais ou menos, acho que nem isso. Eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem a produção que foi feita no Teatro Municipal. Essa ópera ela foi composta pelo Ripper, que é um compositor brasileiro, óbvio, vivo, né? Porque essa ópera é super recente. Ele é o libretista também da ópera, então ele escreveu a ópera e fez a composição, né? Ele fez essa ópera a partir de poemas de uma autobiografia escrita ali pelo Cândido Portinari, que foi entregue pelo filho do artista, né? E também a ideia dele foi contar a história do Cândido Portinari de Lembrodowski, que é a cidade no interior aqui de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, na infância dele, como situações dentro da infância contribuíram para que ele fosse o artista que ele é e criasse as coisas que ele criava. Então a gente tem 10 passagens que são cantadas ali nessa ópera, e são 10 passagens que são representadas como em formato de quadros, né? A gente tem pinturas, e essas pinturas são espelhadas em cima do palco e cantada a situação e uma história que fazia parte da história do artista, e aí vão ali as 10 histórias até chegar, né, no final.
Uma coisa que aqui eu acho que eu sei, eu entendo por que que isso existe, mas eu não gosto, porque tira as pessoas da ópera e eu acredito que é um subestimar muito o público que está assistindo, é que tem um narrador. Mesmo que esse narrador tenha sido escolhido para ser um Cândido Portinari adulto contando como prévia o que vai acontecer na cena a seguir, né? Que é ele dando uma introdução do que estava acontecendo ou do que ele estava passando ou o que iria acontecer, e aí começa a cena com a interpretação com as crianças ou com o pequeno Cândido Portinari. Isso, cada vez que entrava o narrador eu saía da história, tá? Cada vez que entrava o narrador eu saía completamente da história, porque eu não gosto de narração em quase lugar nenhum. Narração funciona em lugares muito específicos. E aqui principalmente, onde ele narra uma coisa e aquilo vai acontecer logo em seguida, então a música do que ele está falando vai ser cantada, eles vão contar essa história dentro da música, então não teria necessidade de ter esse narrador. Essa ópera ela vai ser representada no Teatro Municipal logo em breve, se eu não me engano, e eu não sei se eles vão manter essa narração, mas eu acredito que sim, infelizmente, porque eu acredito que seja o ponto mais fraco da ópera ter essa narração. Isso faz com que a ópera se prolongue um pouco, isso é bom porque a ópera já é curta, mas isso daí eu acredito que seja a forma que o Ripper, como compositor e libretista, encontrou para contar a história que ele queria. Eu acho que a ideia dele é super válida, de como que ele vai contar essa história. Desculpa, eu tô perdendo minha voz. Mas eu acho que ele podia ter contratado um libretista, né, por fora, ou ter trabalhado em conjunto com alguém que trabalha com narrativa. Eu não sei se o Ripper tem essa capacidade, ou se ele trabalha com isso daí também. Eu sei que ele é compositor, então aqui, desculpa se é, mas eu acredito que ele poderia ter contribuído com o trabalho com outras pessoas que já estão acostumadas a fazer esse trabalho para conseguir criar uma linha narrativa sem precisar disso, entendeu? É um artifício muito bem conhecido dentro do cinema e do teatro, mas eu acredito que na maioria das vezes ele não funciona. Fora isso, gente, eu acho que essa ópera tem muito a acrescentar. Eu gosto muito do humor da composição, que é quase um teatral ou um circense em alguns momentos. E as músicas são, sim, músicas bem bonitinhas, por mais que tenha esse negócio de ser a criança cantora, que não me agrada muito. Eu acho que a gente tem aqui uma produção muito boa e contemporânea brasileira que fala de brasilidades de uma forma muito mais positiva do que apresentar, por exemplo, em uma outra ópera que eu já falei aqui no começo do ano, que era o Guarani, que eu acho que, por mais que o Teatro Municipal conseguiu fazer uma adaptação muito boa daquilo, reestruturando a ópera para contar de uma forma muito mais real e pouco eurocentrista, que é a forma que essa ópera é escrita, que valorizou muito o trabalho em cima do que a gente tinha dele como o trabalho original, né? Aqui eu acho que o Ripper consegue mostrar o que é o Brasil em um pequeno recorte ali do interior de uma cidade, sobre crianças, sobre brincadeiras, culturas. Eu achei assim sensacional essa parte, como que ele escolheu contar essa história. E fora também que é uma biografia de um artista muito importante para o Brasil e ser uma obra que é para a formação de novos artistas brasileiros. A música da ópera ela tem trechos em italiano, mas por conta ali de uma historinha que eles estão contando, mas ela é toda em português. Tem alguns trechos de italiano por conta de uma brincadeira que eles estão ensinando algumas coisas em italiano, mas eu acho maravilhoso. Eu espero que o Teatro Municipal coloque legenda, porque sabemos que ópera não é tão fácil assim de se entender cantado. Às vezes é bom ter uma legendinha ali pra gente ler o que está sendo falado e compreender o que está sendo contado ali na história. Porque muitas óperas a gente vai muito pelo que a gente já sabe da ópera e a legenda. Mas entender o que está sendo cantado, pelo menos eu, assim, não consigo. Não consigo. Eu amo a música, canto até junto. Mas entender o que está sendo falado numa ópera, às vezes é um pouco complicado, principalmente dependendo da acústica, do lugar, da microfonação, se está tudo ali certinho para que isso consiga ser feito, né? Se tem uma coisa já fora,
acabou. Se a gente já não entende nada, fica o som meio abafado às vezes, ou até mesmo pelo fato de ser crianças cantando, isso daí pode atrapalhar um pouco no entendimento falado, né, da fonética das palavras. E é isso, espero que quando vocês forem ver essa ópera, vocês gostem bastante. Deixem aí seu comentário e as suas expectativas para o canal agora ser só do teatro, e se tem algum tema que você quer que eu traga aqui. E olha que eu tenho muito tema para poder trazer agora nessa nova era. Por enquanto, já aviso, tá programado para ter vídeos aos domingos às 16 horas, mas pode ser que não tenha. Esse vai ter, que é esse vídeo, óbvio, e provavelmente no que vem também vai ter. E aí a gente vai se conversando e alinhando aqui no canal. Então, se você veio aqui e quer ver vídeos de cinema também, por favor, se inscreva no outro canal. E isso daqui não é para, né, fazer com que você siga 2 canais. É muito mais para o YouTube conseguir entender o que é o conteúdo de um e de outro e não colocar o meu canal num limbo, que é o que estava acontecendo, né? Os vídeos tinham parado de ser recomendados, eles recomendavam um ou outro vídeo quando estava o assunto em alta, mas no geral meus vídeos, logo que eu publicava, eles já eram colocados dentro de uma gaveta do YouTube onde ninguém consegue acessar. Né? Os vídeos só eram acessados quando o título do vídeo era procurado. Então, e isso daí já funcionou muito. No primeiro final de semana já teve no canal que eu acabei de criar sobre cinema, um crescimento do canal, e os vídeos estão sendo recomendados para muitas pessoas, mesmo tendo só um vídeo publicado no canal. E aqui, né, fiquem felizes para quem veio conhecer o canal pelo teatro, pelos vídeos de teatro. Aqui vai ser só esse conteúdo. A princípio, os vídeos vão sair aqui aos domingos aos domingos às 16 horas. E pode ser que tenha final de semana que não tenha vídeo e que tenha, mas eu mantenho esse canal muito mais como um respiro, porque eu amo o conteúdo que eu faço aqui, eu não queria deixar de fazer. E é uma coisa que eu tinha deixado de fazer por conta dessa recomendação do YouTube de não ficar misturando tantos conteúdos. Então, tem muita coisa que eu quero falar aqui que eu não estava falando e que eu não estava fazendo por conta do conteúdo de cinema. Mas estamos aí, né, de volta, e eu já tenho muita coisa para trazer para vocês. E muito obrigado para quem veio pelo teatro e quem ficou aqui pelo teatro. E quem não vai ficar e vai para o canal de cinema, espero que você seja muito feliz lá, porque lá também tem muita coisa legal que eu tô postando sempre. E lá os vídeos vão ser postados de terça e sexta-feira às 18 horas. Mudei o horário e eu lembro que esses horários e dias funcionavam bastante. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.